Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 14 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Permínio Monteiro quer a criação do selo Empresa Amiga dos Animais para as instituições e entidades que lutam pela causa. Comissão Especial de Estudos que discute o funcionalismo público de Campinas se reúne pela terceira vez e discute os impactos das terceirizações e privatizações nos serviços públicos. Para agilizar o socorro a emergências, INDEC implanta sistema de semáforos conectado diretamente à cabine da unidade do Corpo de Bombeiros. E no esporte, Guarani vence Ferroviária no Brinco de Ouro e briga pela classificação na última rodada. Já em Itaquera, Ponte Preta é goleada pelo Corinthians e se aproxima da segunda divisão do Campeonato Paulista. E a gente abre esta edição falando sobre empregos. Semana começando, você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer mudar de área, preste atenção, viu? Porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 117 vagas disponíveis. Confira. Campinas está com vagas abertas para camareira, auxiliar de costura, auxiliar de dobrador, auxiliar de logística, auxiliar de marceneiro, auxiliar mecânico de ar-condicionado, carpinteiro de obras, carregador e descarregador de caminhões, consultor de vendas com veículo próprio, costureira de máquinas industriais, cozinheiro de restaurante, encanador industrial, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, lavador de automóveis, mecânico de automóvel, mecânico de caminhões, mecânico de refrigeração, montador de móveis planejados, motorista de caminhão, operador de vendas, padeiro, pintor de carros, polidor de metais, polidor e higienizador de automóveis, programador de máquinas, repositor de mercadorias, serralheiro, supervisor administrativo de campo, técnico eletrônico júnior, técnico em nutrição, vendedor no comércio de mercadorias, com moto e CNH-A válida, vendedor de consórcio. Mais detalhes de cada vaga, como salário e tempo de experiência, o interessado encontra em www.cepat.campinas.sp.gov.br. Bom, hora das notícias da metrópole de Campinas e para agilizar o socorro a emergências, a INDEC finalizou e implantou um sistema de semáforos conectado diretamente à cabine da unidade do Corpo de Bombeiros, localizada no Jardim do Lago. O projeto para atendimentos prioritários é implantado pela primeira vez aqui na cidade de Campinas. Você sabe como funciona o acionamento do semáforo que permite rápida movimentação das viaturas do Corpo de Bombeiros? Esse aqui é o nosso controle semafórico que foi instalado aqui no nosso quartel. Ele possibilita, em caso de emergência, a equipe acione esse controle semafórico aqui instalado. Em 5 segundos, o semáforo da Avenida da Moreira se fecha, possibilitando a nossa viatura que está trafegando pela Jamil Gadia, ela acesse ou ela transpõe a Avenida Moreira de forma rápida e segura. Bom, antes como funcionava? Ficavam 2 minutos até abrir o semáforo, é isso? As pessoas esperando, os carros? Exatamente. Ficava em torno de 2 minutos, né? Chegava até 2 minutos, a viatura aguardando, abrir o semáforo para transpor a Moreira ou acessar a Moreira. Assim. Ou seja, antes perdia muito tempo, né, Tenente? Com certeza, né? Com esse controle semafórico aí, possibilitou a gente ganhar segundos preciosos no atendimento à emergência de uma vítima. A ideia é também garantir a segurança dos carros e pedestres no momento do acionamento do botão e facilitar o trabalho dos bombeiros. É apenas um botão, né? A gente pode ver ali que ele está desligado,
isso significa que a Avenida Moreiras está aberta. Então, os veículos que estão trafegando pela Avenida Moreiras estão fluindo normalmente. A partir do momento que a gente aciona, fecha o semáforo da Avenida Moreiras e abre o da Jamil Gadia, o que possibilita a gente acessar a Avenida Moreira o transporte de forma rápida e segura. De acordo com o presidente da INDEC, o objetivo é também ajudar o Corpo de Bombeiros a agir de forma rápida e segura. Então nós começamos o projeto, né, os estudos para ver a viabilidade, colocar um botão, né, para que o Corpo de Bombeiros tivesse prioridade na saída das emergências. O que é legal que eu digo, né? Ele me falou uma frase que me impactou muito, que é: cada segundo pode salvar uma vida. E isso fundamentou todo o projeto. Ele foi viabilizado em cerca de 4 meses e o Jardim do Lago já foi contemplado, né? Hoje você pode ir até lá, você sabe que ali tem uma dificuldade de travessia nas Amoreiras, porque o fluxo é muito grande de veículos, principalmente em horário de pico. E aquela unidade do Corpo de Bombeiros atende a cidade como um todo, né? Mais de 300 ocorrências diariamente. Ainda de acordo com o presidente da INDEC, o projeto vai servir de modelo para outras cidades. Quando nós fizemos o lançamento, eu fiz questão de dizer que a inovação, né, a tecnologia, mas é de uma coisa muito simples, né? Um botão que é configurado no semáforo, energia elétrica. Quando ele é acionado, o semáforo fecha para quem está nas laterais, né, para que o Corpo de Bombeiros possa sair com mais velocidade. Então, a tecnologia, a inovação é extremamente importante para que a gente possa ser cada vez mais eficiente para a sociedade. Olha só, a Sanasa vai fazer amanhã o serviço de substituição de macromedidor e vai interromper o fornecimento de água das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para o bairro Jardim Aires da Costa. E amanhã também, no mesmo horário, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, também vão ficar sem água os moradores do Village Campinas e Chácara Leandro, porque a Sanasa vai fazer um serviço de interligação de redes. Então, moradores destes bairros que eu citei, façam hoje a reserva da água para não ter problema no dia de amanhã. Hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas e pensando em reconhecer empresas e entidades que lutam pela causa animal, o vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto de lei para criar o selo Empresa Amiga dos Animais. O vereador Permínio Monteiro, presidente da Comissão Permanente de Proteção e Defesa do Direito dos Animais, protocolou um projeto de lei que cria o programa Selo Empresa Amiga dos Animais. Permínio explicou os detalhes do projeto. Visa a incentivar as empresas, as pessoas jurídicas, instituições privadas e públicas a se mobilizarem na questão da proteção animal aqui na cidade de Campinas. Isso daí visa favorecer as empresas de alguma forma, onde o selo será constituído dentro da empresa e mostrará que aquela empresa tem uma afinidade com a proteção animal. Até elogiando, né, e beneficiando e dando incentivo, né, aos protetores também independentes, né, que precisam de ajuda. O parlamentar quer garantir o reconhecimento de empresas e entidades que promovem determinadas ações em prol da causa animal. E através destas empresas, onde vai auxiliar na questão da castração, na questão do atendimento veterinário e outras coisas relacionadas aos animais aqui na cidade de Campinas. Então esse projeto de lei é de extrema importância na questão animal aqui na nossa cidade. É uma novidade, eu tenho certeza que as protetoras, né, as ONGs, irão se beneficiar com este projeto de lei que está sendo construído na cidade, que é o selo Empresa Amiga dos Animais. Então é de extrema importância que seja aprovado esse projeto de lei, já está em tramitação, né, foi protocolado recentemente, e tenho certeza que isso daí será
de grande valia, né, para a questão animal aqui na cidade de Campinas. Cabe ao Executivo expedir um parecer acerca da solicitação e, em caso positivo, emitir um certificado relativo ao selo com duração de 2 anos. Após esse período, o estabelecimento pode pedir uma renovação após passar por uma nova avaliação. Ela tem que ser voluntária, né, na questão de ações em defesa e da saúde do animal. Então ela vai ter uma doação que ela vai fazer através da sua empresa, né, ajudando essas questões do benefício para estar trazendo uma ajuda para essas pessoas que cuidam dos animais, e também as ONGs que são independentes também precisam de uma ajuda. Então esse projeto com certeza vai ajudar muitas ONGs, muitas protetoras animais. Ele não tem nenhuma isenção fiscal, né? Permínio finalizou comentando sobre a preocupação com a quantidade de animais de rua na cidade. Existem milhares e milhares de animais sofrendo aqui no nosso município, apesar de ser uma cidade que já tem o castramóvel, que já tem o SAMU animal, tem muitas ONGs que são voluntárias e tem um custo muito alto, e isso daí é preocupante porque acaba inchando, né, e fica engessada essa questão das ajudas, mas com essa ajuda de pessoas jurídicas, né, de comércios, vai auxiliar nessa questão de buscar os abandonos dos animais, ajudar de alguma forma para que seja sanado um pouco desse problema. Não vai ser sanado totalmente, mas vai vir num bom momento e será de boa ajuda. Confira agora como foi a 3ª reunião da Comissão Especial de Estudos que trata do funcionalismo público aqui de Campinas. A vereadora Guida Calisto, que é presidente da Comissão Especial de Estudos, que discute o funcionalismo público de Campinas, conduziu os trabalhos do grupo. O tema da 3ª reunião foi os impactos das terceirizações e privatizações nos serviços públicos. Servidor público municipal em Campinas, quando entende que tem o direito, ele é obrigado a entrar com uma ação judicial, mesmo nós tendo uma legislação vigente, né, que discute a evolução da carreira, nós não temos essa discussão de carreira na nossa categoria, pelo contrário, já há muito tempo não se faz enquadramento, não se faz a evolução, nada, né? Um outro ponto também, a questão dos concursos públicos, que a gente tem sido cada vez mais escasso e o número de servidores reduzidos. A parlamentar comentou o problema de falta de pagamento por parte das empresas que prestam serviços em Campinas. Uma empresa que ganhou a licitação, que é a empresa Speciale, que presta serviço de limpeza nas escolas, nas creches, ela ganhou a licitação, ela começou a prestar serviço aqui em outubro, já em novembro ela começa a atrasar o pagamento dos benefícios das funcionárias serventes, das funcionárias da limpeza, né? Lembrando que essas trabalhadoras são aquelas que são responsáveis por cumprir todo o processo de higienização, de protocolo sanitário nesse período da pandemia, né? Ela já traz ali o pagamento em novembro dos benefícios, segue atrasando o pagamento também em dezembro, né? E agora, fevereiro e março, atrasou o pagamento de salário. Para essas profissionais receberem os seus salários, elas tiveram que fazer uma greve. Então, logo no início das aulas, não pôde, acho que só teve o primeiro dia, enfim, não teve início das aulas, porque as serventes estavam de greve. Fazem parte também da comissão os vereadores Paulo Búfalo e Gustavo Peta. A vereadora comentou os próximos passos da CE. A ideia dessa comissão de estudos, inicialmente nós pensamos ela num prazo de 90 dias, e a gente pensa em terminar nesse prazo de 90 dias, porque coincide com as discussões sobre a campanha salarial dos servidores públicos, enfim, que essa comissão foi pensada nesse sentido também, de levantar dados, debates, discussões para poder subsidiar essa categoria que vem sofrendo muito, né, com o desmonte do serviço público aqui no nosso município.
Na última sexta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania se reuniu pela primeira vez em 2022. A presidente da comissão é a vereadora Paola Miguel, que abordou como pauta o racismo estrutural. Vamos ver como foi. A luz das mulheres negras no combate ao racismo estrutural foi o tema da reunião. Essa foi a primeira de 2022 da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, presidida pela vereadora Paola Miguel. A gente tem a Lei 10.639, que é justamente para a gente trazer a história da África para dentro das escolas, justamente para a gente diminuir um pouco, né, o que é o racismo, trazer a verdadeira história do nosso povo preto e trazer essa educação de forma continuada e não que a gente tenha que buscar quando a gente é mais velho, como muitas vezes a gente acaba fazendo. A gente tem que lembrar que Campinas foi uma das últimas cidades a libertar o povo negro escravizado. Isso é pouco dito, mas a gente vê esses reflexos dessa escravização por tantos anos ainda na nossa sociedade. Então, ainda a gente tem inúmeros casos na nossa região que passam desde discriminação, que muita gente pode trazer como coisas menores, a questão do cabelo, as questões das roupas, as questões das guias, e questões mais drásticas, como aconteceu comigo também no plenário da Câmara. A reunião contou com várias convidadas. Nós precisamos saber é que o racismo e o sexismo reservam para nós mulheres, nesse contexto de organização social, um lugar completamente cruel, que nos afasta, que nos exclui, que nos deixa numa situação de marginalidade, de vulnerabilidade extrema e nos garante um ambiente de mais exposição à violência. E essas violências elas vão se manifestar de várias formas em diversos espaços, seja nos ambientes públicos, nos ambientes privados, seja do ponto de vista das relações sociais, ou seja do ponto de vista das relações institucionais. Domingas Aparecida, do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, expôs a dificuldade que os conselhos ainda encontram para criar políticas públicas efetivas no município. Há muito tempo, os conselhos vêm sendo totalmente desmontados, totalmente desrespeitados. Às vezes a gente fica falando sozinha. E a nossa luta dentro do Conselho da Mulher é pela questão dos serviços públicos, né, de qualidade, que atenda a questão das mulheres. As mulheres presentes ainda enalteceram a reunião e a figura da vereadora Paola à frente da comissão. E gostaria de dizer também, em nome do nosso conselho, né, que nós consideramos muito importante que essa comissão tenha feito a escolha política de visibilizar a luta das mulheres negras, né, tendo em vista o 8 de março, que é uma data que tem um significado histórico que é muito importante, mas que foi muito apagado, muito mercantilizado, né, uma data que hoje as mulheres elas são presenteadas com flores, com mensagens motivacionais, mas poucas pessoas conhecem o significado dessa data, que se trata de uma data que só existe pela luta das mulheres. É importante que nós também estejamos presentes nos debates do 8 de março. E é fundamental que a esfera da política institucional se organize para aprender com os acúmulos dos movimentos sociais de forma geral, mas principalmente, né, pensando em hoje, né, os acúmulos do movimento negro, os acúmulos do movimento de mulheres negras, e como diz a professora Nilma Lino Gomes, né, ex-ministra da Igualdade Racial, é um grande educador da sociedade brasileira. Se não fosse pela nossa atuação política, a sociedade brasileira não saberia nada sobre as relações raciais nesse país, né? A minha felicidade em ver Paola, uma mulher negra, representando nessa Casa de Lei o nosso segmento racial, né? Sabemos que, assim, em termos de representatividade na esfera política, nós somos só cerca de 28%. Então, assim, agradecendo essas mulheres que nos antecederam, essa ancestralidade que nos coloca aqui nesse lugar de resistência, e também trazendo os meus agradecimentos e as minhas dedicatórias de efetivo sucesso para essa mulher, Paola, que está aqui presente, representando as próximas que virão.
Olha só, vereadores das cidades da região metropolitana de Campinas participaram da apresentação do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, que é realizado pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. O encontro reuniu autoridades de Campinas e região. A apresentação do programa, que tem como objetivo oferecer qualificação aos desempregados, só aconteceu aqui em Campinas graças a uma iniciativa do Parlamento Metropolitano e do Conselho de Prefeitos da RMC, que mais uma vez se uniram em prol da população. Nós tivemos uma reunião com o presidente nacional do INSS, Oliveira, Zé Carlos Oliveira, por sinal meu xará, que solicitou uma reunião como essa para que o ministro pudesse fazer essa explanação de como é esse projeto nacional. Isso é importante, ele vem a calhar no momento de pandemia, momento que tem muitas pessoas desempregadas e outras que não conseguem entrar no mercado de trabalho por falta de experiência. Então é muito importante esse projeto que o ministro acabou de fazer aqui para toda a região metropolitana. E o Parlamento da região metropolitana, juntamente com o Conselho, que reúne os prefeitos da região metropolitana, é de extrema importância e por isso nós trouxemos nesse momento para que o ministro fizesse essa explanação desse projeto. O programa busca amenizar os impactos sociais no mercado de trabalho causados pela pandemia de Covid-19, oferecendo experiência profissional, aumentando a empregabilidade e a transferência de renda por meio do Bolsa Qualificação. Os detalhes do novo programa foram anunciados pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Nós precisamos criar uma rampa de ascensão social entre os informais, que são em torno de 40 milhões de brasileiros e brasileiras, e o mundo da formalidade. Para isso, as prefeituras são um parceiro importantíssimo, porque elas conhecem onde estão as populações mais carentes, elas sabem quem precisa da oportunidade. Então, através de um programa de voluntariado, se chama Serviço Civil Voluntário, as pessoas se oferecem para trabalhar, a prefeitura faz a seleção, a prefeitura estabelece em que áreas do município a pessoa vai trabalhar, meio turno, e no turno contrário, obrigatoriamente, faz no mínimo um curso de qualificação por semestre. De tal forma que ao final de um ano ela tem o que ela não tem hoje, que é a experiência comprovada para poder apresentar numa empresa, mais a qualificação. Se ela quiser, ela pode fazer 4, 6, 8, quantos cursos ela quiser, são todos gratuitos, através do Sistema S. A prefeitura só vai ter que prover uma sala para que as pessoas façam qualificação, e isso é tranquilo para todas as prefeituras do Brasil. Em Campinas, Dário Saad confirmou que a cidade vai participar do programa. Nós estamos pensando num sistema regionalizado. Campinas é uma cidade muito grande, essa bolsa ela ajuda, mas se a pessoa tiver que se transportar, usar o transporte público, pode onerar e pode dificultar. Então nós estamos analisando juridicamente também como fazer do ponto de vista regionalizado para que as pessoas não necessitem de uso do transporte, muitas vezes, e facilitar também o local para os cursos de qualificação. Esse é mais um ganho para a cidade, né? Como o próprio ministro deu exemplo, né? A pessoa precisa aí de ter mais experiência, também ter qualificação. Sem dúvida, é uma oportunidade de atuar nas áreas do município e também se qualificar. O mercado de trabalho está cada vez mais difícil, cada vez mais exigente. Então, do ponto de vista da formatação, o projeto é interessante. Nós vamos analisar como ele poderá ser enquadrado em Campinas. No encontro, também marcaram presença o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, José Carlos Oliveira, prefeitos de todas as regiões do estado de São Paulo e diversos vereadores de Campinas. Também nós temos várias pessoas que não têm a qualificação necessária, porque o mercado hoje exige muito. Então, esse programa, ele vem ao encontro daquelas pessoas que buscam oportunidade do mercado, não têm essa qualificação ideal para ocupar essas vagas. Então, através desse curso, que vai ser à distância, que vai ser online, que a pessoa não precisa pegar ônibus, entendeu? Eu estava conversando com o prefeito para fazer esses cursos, né, através do sistema online, implantar num distrito ou nas ARs descentralizado do centro, entendeu? Para que as pessoas não precisem utilizar ônibus, vai fazer regional.
Fazendo regional um ponto da prefeitura, onde tenha lá uma internet que a pessoa possa fazer esse curso, é muito importante. Eu acho que a população vai aderir. Estava falando com o prefeito da gente ter aí no mínimo umas 2.000 vagas, né, para que as pessoas possam se qualificar. Fim de semana de sentimentos opostos para os torcedores campineiros. A Ponte Preta foi a São Paulo e saiu com uma derrota pesada, 5-0 para o Corinthians. Já aqui em Campinas, o Guarani no sufoco conseguiu a vitória e segue em busca da classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos aos gols. Aqui em Campinas, logo aos 16 minutos, o zagueiro João Vitor do Bugre fez um lançamento para Lucão do Break. A bola acabou sobrando para Giovanni Augusto, que viu o atacante Ronald livre sem marcação. E aí ele dominou e tocou na saída do goleiro. 1-0 o Guarani. Só que aos 32 minutos veio a resposta da Ferroviária. João Lucas driblou Iago e cruzou na medida para Orejuela cabecear com estilo. Tudo igual, 1-1. Aos 35 minutos o Bugre até chegou a balançar as redes, mas o impedimento foi marcado. Somente aos 38 minutos do segundo tempo é que a vitória foi conquistada. Lucas Venuto cobrou escanteio. Lucão desviou. A bola bateu na trave e caprichosamente sobrou para Índio marcar pela primeira vez com a camisa bugrina. E que gol importante! O Guarani está na briga por uma vaga à próxima fase. Final, Guarani 2, Ferroviária 1. Em Itaquera, na Neoquímica Arena, aos 9 minutos, Renato Augusto experimentou de fora para começar a calibrar o pé. Aos 12 minutos, Roger Guedes apareceu cara a cara com Igor Vinhas e conseguiu mandar para escanteio. Só que aos 14 minutos, Renato Augusto decidiu finalizar da intermediária e aí já estava calibrado, abriu o marcador, 1-0 Corinthians. Aos 16 minutos, a principal oportunidade da Ponte. Ribamar ganhou na velocidade do zagueiro, driblou Cássio, mas ficou sem ângulo e acabou desperdiçando a oportunidade. Aos 44 minutos, Fagner, livre de marcação, cruzou o rasteiro e Paulinho, o volante artilheiro, ampliou 2-0. Aos 47 minutos, Gustavo Silva acertou a trave de Gorvinhas. E ainda na primeira etapa, após uma pressão danada, Gustavo Silva recebeu lindo passe nas costas da zaga pontepretana e tocou com classe por cima de Gorvinhas. 3-0 só no primeiro tempo. Na etapa final, aos 11 minutos, o goleiro Cássio trabalhou pela primeira vez neste chute fraco de Pedro Júnior. Aos 15 minutos, mais uma vez, Fagner deu assistência, agora para Adson, que saiu do banco de reservas e cara a cara com Igor Vinhas, mandou para o fundo das redes, 4-0. Aos 40 minutos, a situação conseguiu ficar ainda pior. O lateral direito Kevin deu esta entrada forte para cima de William e acabou sendo expulso. Com um a mais, ainda deu tempo de Gustavo Mantuan marcar o quinto. Que passeio! Final! Corinthians 5, Ponte Preta nada. Bom, pela ordem cronológica, mais uma partida em que o Guarani não joga bem, mas que consegue a vitória. Afastou qualquer possibilidade de rebaixamento e chega à última rodada na terceira colocação do grupo. Para se classificar, vai ter que vencer o São Bernardo fora de casa e torcer para a Inter de Limeira não ganhar do Santo André, joga fora de casa também. Só que o Guarani ele vai ter que esquecer um pouquinho o estadual e esta combinação que eu acabei de dizer, porque amanhã tem duelo decisivo na Copa do Brasil contra o Vila Nova, no estádio Brinco de Ouro, às 9h30 da noite. E é jogo único, viu? Quem vencer avança à terceira fase e se der empate,
vai para os pênaltis. Amanhã a gente fala mais sobre este confronto do Guarani contra o Vila Nova. E a Ponte Preta, que foi goleada pelo Corinthians, a diferença técnica ficou evidente nesta partida, né? Já no primeiro tempo saiu derrotada por 3-0 e agora o técnico Hélio dos Anjos tem a semana inteira para poder trabalhar e encontrar uma formação para poder vencer o Ituano no Moisés Lucarelli no domingo. E a Ponte ainda tem que torcer para uma derrota da Ferroviária no meio de semana para o Santos e no domingo que a Ferroviária perca para o Mirassol. As duas partidas acontecem lá em Araraquara, então a Ferroviária tem 2 jogos em casa e a Ponte tem que torcer para a Ferrinha perder os 2 jogos. Situação difícil da Ponte no estadual, mas durante a semana a gente fala mais sobre essas decisões. Bom, hora de falar agora sobre educação na pandemia. E durante esses 2 anos nós vivemos muitas incertezas, mudanças, adaptações, uma avalanche aí de emoções que serão retratadas a partir de agora no nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que assunto importante hoje, a saúde mental na educação. Estou aqui com a Isabel. Tudo bom, Isabel? Tudo bem, André? E você? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada pela oportunidade. Pois é, o prazer é nosso. Bom, esse é certamente um assunto muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, Isabel? Com certeza. Eu acho que a gente está vivendo todo momento, né, de medo, estresse, insegurança. A gente começa a olhar mais para a saúde da mente, né? Eu acho curioso, muitas das vezes, que o Instituto tem a voz para falar sobre saúde mental e pandemia, né? Que o olhar das pessoas é que a questão da saúde mental piorou, né? E sim, ela piorou, né? Mas ela já era uma pandemia, né? Não vista. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda que a gente negligenciou a saúde da mente por muitos anos, né? Hoje, a gente começa a ter esse espaço da gente falar um pouco sobre saúde mental em vários âmbitos, inclusive na educação, que eu acho que é um dos principais da gente conversar. Mas, André, se a gente for olhar para os números de 2019, que são os últimos dados que a gente tem, tá? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Meu Deus! Pois é. Nós somos o 3º país em depressão no mundo e o 1º da América Latina. E a gente tem essas patologias começando a partir dos 14 anos, sendo que dos 15 aos 29, a segunda maior causa morte é o suicídio, né? Então, e isso, gente, nós estamos falando de dados de 2017, publicados em 2019. Nós não estamos falando de dados de agora. Vocês imaginam, né, como é que possa estar a nossa saúde da mente agora, depois, né, de tudo isso que nós vivemos e estamos vivendo. Exato. Até porque, né, Isabel, certamente é um momento de muita tensão, muito estresse, né? Muita gente, conforme você diz, com depressão. Enfim, o que você daria de orientação, você que está estudando psicanálise e tudo mais, é especialista no assunto, bom, principalmente para os pais, não é, que têm crianças, adolescentes, como você disse, aí 14, 15 anos, que têm os filhos nessa situação? Eu acho que a primeira coisa, que tem os filhos nessa situação, né, então quando a gente já está falando da doença, procure ajuda. A gente tem uma questão, né, que eu costumo sempre falar nas palestras, workshops, e nas entrevistas também. Quando a gente tem dor de dente, a gente vai para onde? Dentista, acertei?
Acertou! Quando a gente está com algum problema no coração, nós vamos... Cardiologista. Cardiologista. Oba! E o nosso carro a gente leva para fazer revisão mais ou menos... Na oficina. Nosso carro, na oficina, mas assim, mais ou menos o quê? Uma vez por ano? Por aí, faz uma revisão a cada 3 anos. Vai naquele mecânico de confiança, né? Se não quer fazer lá na concessionária. Então, assim, até o nosso carro a gente leva. É verdade. Revisão, né? Mas quando a gente fala sobre saúde mental, é uma psicofobia. A gente não pode ir para um terapeuta, a gente não pode ir para o psiquiatra, então tô louco. Não, ir para um psiquiatra, então é isso que a gente chama. Tem um preconceito, né, Isabel? É um preconceito, até por isso, isso foi um dos motivos do Instituto Bem-Estar ser criado por mim e pela Milena. Eu tive 2 depressões profundas, a Milena é uma ansiosa crônica que convive com a ansiedade todos os dias, né? E nós sofremos na pele muitos dos preconceitos e até mesmo a gente mesmo, eu me achava fraca, frágil, né? E todos os outros sinônimos negativos que você possa imaginar durante a minha primeira depressão. Depois eu fui entender que não, e é esse entender, né, que não, que a gente queria passar muito dentro do Instituto e também desafiar as pessoas a mudar o seu comportamento em relação à saúde da mente. Que é isso que a gente está falando. Por que não ir a um terapeuta? Mesmo se você não está com depressão, você não está com ansiedade. Então, o que eu falo para esses pais? Você está percebendo que seu filho está um pouco diferente? Primeiro de tudo, observar o comportamento, os sentimentos dele. Ter um diálogo aberto. E quando você perceber isso, procure ajuda, leve seu filho a um psicólogo. Se for a necessidade de um psiquiatra, o psicólogo vai falar que é a necessidade de um psiquiatra. Ou, ao contrário, como foi meu caso, eu que vim da área da saúde, minha primeira formação, eu fui primeiro no psiquiatra. Então, eu fui lá, fui primeiro, o psiquiatra olhou para mim e falou assim, não, seu negócio é terapia, né? Então, eu acho que essa é a questão, mas antes mesmo, a gente precisa falar para esses pais sobre saúde da mente. Por que o Instituto escolheu falar saúde da mente, não saúde mental? Para a gente tentar desassociar da doença. Porque a gente precisa trabalhar e cuidar da nossa saúde da mente. A gente precisa cuidar da nossa mente, assim como a gente cuida do nosso corpo. Muitas coisas que fazem para a gente cuidar do corpo também ajudam a cuidar da mente e vice-versa, né? Porque a gente é um só. Então, eu digo muito para os pais abrirem espaços de diálogo com os seus filhos, né? Muito da percepção do que eles estão passando é a partir desse espaço de diálogo, para falar também sobre os sentimentos. A gente você, André, eu que estou na faixa dos 40, na faixa dos 40 é ótimo, né? Eu também estou. Com 40. Depois que a gente faz 40, é na faixa, né? A gente já não fala mais. Ultimamente eu tenho falado assim, Isabel, não, depois que eu cheguei nos 40, mas para por aí, né? Mas também não estou muito acima disso, né? Estou com 42, né? Para o pessoal de casa, talvez. Né? Ficou curioso, né? Estamos na flor da idade ainda, né, Isabel? Meu pai que está com 86, outro dia falou para mim, minha filha, tá uma garota ainda. E é isso mesmo. Exatamente. Os garotos. E eu acho que é muito importante, assim, na nossa época, na nossa faixa etária, na sua, na minha, a gente não conversava sobre sentimentos na escola. Nem com os nossos pais, era raro. Muito difícil. Né? Muito difícil. E hoje a gente está começando a conversar sobre isso, mas também ainda não com um espaço de diálogo. Quando eu falo espaço de diálogo, eu falo de 2 valores do Instituto. Fale com sinceridade e escute com atenção. Então, essas são as bases, né, de um diálogo aberto. A gente tem que aprender a falar sobre os nossos sentimentos, a entender que os sentimentos ditos ruins, eles são sentimentos e eles não são, assim, ruins. A gente não tem sentimento que é bom ou sentimento que é ruim, a gente tem sentimentos. E eles trazem sensações para nós. Então, assim, não, você não pode chorar. Você não pode ficar triste. A nossa sociedade, ela nos traz como uma sociedade do sorriso.
do estar bem, do estar feliz. Então, a gente negligencia esses outros sentimentos. Então, como que as crianças e adolescentes, né, podem saber o que elas estão sentindo se elas nunca conversaram sobre isso? Se eu perguntar para você, André, o que é angústia? Como você me descreveria? Olha, angústia, quando a pessoa está angustiada, ela está muito preocupada, enfim, mais ou menos isso, né? É mais ou menos Uma mistura isso. com ansiedade. Ah, nossa, É isso mesmo. eu tô angustiado, tô tenso, tô ansioso. Mas você percebe que você vai vendo outras coisas? Tô tenso, tô inseguro. Você não descreve. Quando você vai descrever a ansiedade, normalmente você vai descrevendo com coisas físicas, né? Ou não consigo ter atenção, meu batimento cardíaco às vezes está mais acelerado, né? Agora, quando a gente fala angústia, que é algo que pouco a gente conversa, é difícil da gente descrever no corpo, né? Muito. Eu costumo dizer que é um nó, assim, aqui, ó, no meio do peito, né? Que você não consegue respirar, que você não consegue prestar atenção nas outras coisas que estão acontecendo. Mas é isso, é descrever e entender que esses sentimentos, eles têm papéis também, eles vêm te mostrar que alguma coisa não está interessante, né? Ou que talvez aquela atividade, ou aquela pessoa, ou aquele ato não te faça bem. É. Aprender também a como que essas questões estão na gente, que é a partir do autoconhecimento, né? Bom, por conta justamente, né, Isabel, da pandemia, muitos pais, professores, enfim, alunos, entraram nesse processo impressionante de ansiedade, né? Enfim, cada caso é um caso, tem o professor, tem o pai, tem a mãe, tem o aluno. Enfim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que todos nós, né, dentro do mundo, né, estamos aí mais ansiosos, né? A escola não podia parar, a necessidade da escola continuar, né? Então, tudo isso também, a escola foi um dos setores, vamos dizer assim, que primeiro voltaram, né? E essa ansiedade de lidar, né, com esse novo. Então, como a gente vai lidar com esse novo? Né? Eu acho que a ansiedade nesse momento vem daí. E acredito que cada um tenha suas ansiedades particulares, suas questões particulares que geram a ansiedade, né? Sem dúvida. Então, o professor de continuar, aí cada papel teria um e cada pessoa teria um, né? Então, se a sua renda familiar diminuiu, não diminuiu, se você tem pessoas com comorbidades que podem ou não pegar o vírus e ser pior. Então, assim, tem muitas coisas ali ao redor que precisam ser olhadas, né? Mas o que eu acho que é muito importante para a gente falar sobre saúde da mente, nessa retomada e na educação, nesses pilares, né? Então, que professor, pais ou responsáveis, né? Que a pessoa responsável por aquela criança, aquele adolescente, os alunos, né? E o corpo docente diretivo dessa escola também, que eu acho que é muito importante envolver, é um ator que pouco se fala, mas que é importante se colocar, né? Porque tem a limitação de até onde o professor pode ir, diante do que a escola também oferece, né? Então, eu acho que esse é um momento muito importante para se colocar em prática coisas que já estavam sendo trazidas discutidas dentro da educação, né? São as novas diretrizes que abordam que as escolas precisam tratar de competências socioemocionais. Então, que precisa estar na grade escolar trabalhos que envolvam competências socioemocionais. O que são essas competências socioemocionais, né? Resiliência, empatia, conexão, compreensão, tudo isso que não envolve uma capacidade técnica, porque a escola até então, ela ia nos trazer as capacidades
técnicas. Sim. Né? Teve lá um período, minha mãe conta que ela tinha, como que é? Educação moral e cívica, né? Eu não passei a ter isso. Então, assim, a escola mudou para uma tecnicidade muito forte, e que hoje a gente já tem nas novas diretrizes essa questão das competências socioemocionais. E é muito isso também que o Instituto leva dentro das suas atividades, workshops, né? A gente impulsionar, estimular esse desenvolvimento das competências socioemocionais, que começam através do diálogo também. Então, além das escolas, acho que se preocuparem, todos esses atores se preocuparem com essa formação que não é técnica, eu acho que é isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês, né? Também a gente começar a abrir de novo, lá vem a Isabel chata, abrir espaços de diálogo com escuta, né? E com fala sincera de como a gente se sente. Né? Porque eu acho que isso é muito importante. As crianças e adolescentes, elas têm um modelo também. Então, se você está vivendo lá e você não se deixa mostrar a sua vulnerabilidade para elas, todos aqueles outros atores, como é que ela vai mostrar a vulnerabilidade dela? Bom, você fala super bem, né, Isabel? E o nosso tempo, ó, passou voando. Não, e super esclarecedora. Isso é certamente um elogio. Mais alguma coisa que você queira falar para a gente? Não, só isso. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre saúde da mente, por favor, tem o nosso site com o nosso blog, que é www.bemdoestar.org. E é bem do estar. Só mais uma perguntinha. Vocês associam saúde da mente também com prática de esporte, esse tipo de coisa ou não? Com certeza. Com certeza. A gente acredita na interligação corpo-mente. A gente já tem comprovação científica, né, de que exercício físico ele faz bem para a sua saúde da mente, ele vai produzir alguns aí neurotransmissores que são hormônios, né, que são ditos os hormônios da felicidade, né, os hormônios que nos fazem bem, que nos trazem bem-estar. Então, o exercício é muito importante, mas ele é preventivo, né? Então, ele não é curativo. Olha só, então, que isso importante. a gente precisa. Lógico que se você estiver em depressão, né? Eu lembro que a ajuda do meu pai, para mim, foi conseguir me tirar da cama todos os dias e andar uma cidadezinha pequena da onde eles moram. E aquilo foi fantástico para mim. Então, a gente precisa também fazer exercício físico, mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas acreditam que só o exercício físico vai te ajudar a superar e a passar por essas doenças. Não, é evidente que não é o suficiente, né, Isabel? Não, é porque a gente precisa falar isso, sabe, André? Porque tem algumas questões aí, até nas redes sociais, para adolescentes que andam falando que o exercício só isso aí não basta. o tratamento, né? Como você disse, ele é super importante, não é? Até como prevenção, mas é super importante, necessário, fundamental buscar, não é? Atendimento, buscar apoio, né, Isabel? Exatamente. Porque o pessoal sempre fala, né? Ansiedade, enfim, hoje é o mal do século. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço é ansiosa, a maioria é ansiosa. É impressionante. Eu acho que difícil se a gente você encontrar alguém que não... Hoje em dia, não é? Claro, cada um num estágio diferente. Tem aquelas pessoas que você vai para lá e para cá e fuma um cigarro a cada 10 minutos quando tem alguma coisa importante, ou começa a comer desesperadamente, cada um estágio, mas a gente percebe que hoje, no mundo atual, tem muita gente ansiosa e precisa tratar isso, né, Isabel? Sem dúvida alguma. Com certeza. Né? E aí a gente tem que fazer, né, aquele pensamento. Será que existem muitas pessoas ansiosas no mundo atual ou é o mundo atual que deixa as pessoas ansiosas? Olha só! A gente vai terminar, então, a gente vai terminar com essa pergunta. Repete para a gente a pergunta, por favor, Isabel, e deixar para o pessoal em casa, depois o pessoal que está vendo pela internet, no YouTube, também refletir sobre isso. Fala aí.
Será que somos nós que estamos ficando mais ansiosos, deixando o mundo ansioso, ou será que é o mundo que está nos deixando ansioso? Valeu, Isabel. Muito obrigado pela entrevista, extremamente esclarecedora, com conteúdo muito bacana. Certamente o pessoal que está assistindo a gente gostou bastante, pôde filtrar muita informação importante. Obrigado. Obrigada, André. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Eu sou André Aranha e já sabe, né? Estou sempre de olho na educação. Tchau! Fim de semana chuvoso em Campinas, nebulosidade em alta por conta de uma massa de ar frio que está passando pela cidade e região. Hoje esse tempo fechado permanece, no fim da tarde está previsto mais chuva e essa condição ela continua para terça-feira. Então começa a semana de uma forma chuvosa, deixe sempre o seu guarda-chuva ali por perto, porque amanhã segue essa instabilidade. Vamos às temperaturas, então, para esta terça-feira. Olha só, mínima de 20 graus. Ao longo do dia sobe um pouco a temperatura, podendo chegar aos 28 graus. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.